Hello everyone, welcome, sejam todos muito bem-vindos. Hello guys, welcome to our lesson. Vamos lá, vamos começar nossa aula 6.1, que é uma aula que vai trazer aí alguns elementos importantes para o uso do inglês. A gente vai falar sobre quantificadores. Vocês conhecem porque vocês já viram na matéria de língua portuguesa, com certeza. E é interdisciplinar, só que agora você vai aprender a língua inglesa. Obviamente a gente não trouxe todos os quantificadores, né, que existem aí na língua inglesa. Você tem muitos outros, porém a gente trouxe os mais utilizados. E vamos começar nossa aula right now, agora mesmo. Let's go! Vamos lá, aula 6.1. Olha aí o título da aula. A aula vai falar sobre substantivos contáveis e não contáveis. Vamos seguir ainda sobre a aula 5, que a aula 5 foi sobre plurais, né? Isso, a gente falou de plural dos substantivos. E vamos continuar com essa questão de plural, só que agora falando de substantivos que podem entrar no plural e daqueles que não podem entrar, e os seus quantificadores, são aquelas palavrinhas que a gente vai usar para falar de quantidade de algo, de alguma coisa, de pessoas, enfim. É isso. Então, countable or uncountable, contável ou não contável, ou seja, que você não pode colocar no plural, é esse aqui, e o que você pode colocar no plural são esses aqui. Aliás, é esse aqui. Beleza? Vamos começar a aula 6.1. Aí a gente tem aí uma informação que eu já falei pra eles, né, teacher? Acabei de falar, mas a gente fala novamente. E aí, pra ficar mais interessante, vamos lá pra tela, porque a imagem tá bem pequenininha. Tá bem. Aí agora a gente vai ficar na frente. Vamos relembrar. Countable nouns are things we can count. Ou seja, substantivos não. Tá ali. Substantivos, opa, sempre esqueço, sabia, teacher? Você nunca viu isso, é a primeira vez. Isso, aqui é acontece sempre. É normal. Substantivos contáveis são, olha, deixa eu ver aqui, coisas que podemos contar. A countable noun can be singular, ou seja, um substantivo contável pode ser singular, obviamente, porque ele também vai ficar no plural. Então, examples, a gente tem aqui, I eat a banana every day. Aqui o substantivo, ele tá no quê, teacher? Tá no singular. Tá no singular. E aqui embaixo, a gente tem o mesmo substantivo, aliás, aqui... Ah, não coloquei não. Eu tô confundindo. Então esquece o que eu falei. Mas se eu jurava que tinha a mesma frase aqui, mas na verdade eu usei a mesma frase, só que com substantivos diferentes, você pode ver, né? Então, banana pode ir pro plural, porque ele é um substantivo contável. Isso. Então eu posso falar bananas. Eu posso colocar o numeral ali, 1 banana, 2 bananas, 3 bananas, and so on, e assim por diante. Lembrando que o artigo indefinido some, né, nessas horas. Exatamente, ele vem somente, a gente viu isso lá no singular, né? Ele tem que vir, inclusive, no singular. We do not have enough cups. Nós não temos copos suficientes. Aqui, copos é o meu substantivo que entra aqui nos contáveis, porque eu posso contar o objeto copo, né? Posso falar copo, 2 copos. Então, 1 cup, 2 cups. E aí eu já coloco o meu plural e pode perceber que essas palavrinhas aqui, tanto banana como cup, são palavras que entram no plural da regra geral, né, teacher? Que a gente só coloca o S. Vamos lá para os uncountable nouns. Are things we cannot... Are things we cannot count. Ou seja, teacher, o que significa isso? Que aí a gente não pode contar, né? São coisas que não dá pra contar. Não dá pra colocar no plural. Assim, não existe o pluralzinho dessas palavras. 1 pensamento, 2 pensamentos. Isso. 1 pensamento, 2 pensamentos. É uma coisa abstrata, né? Exatamente. A grande maioria, sim, é abstrata. Aí a gente tem aqui, an uncountable noun has only one form. Então, o substantivo incontável só tem uma forma. A gente tem aqui os exemplos para vocês. A maioria dos alimentos, ele entra na categoria dos substantivos não contáveis, né? A gente tem aqui, por exemplo, o alimento rice, diferente de banana, que é um alimento também. Eu também. Só que o rice, a gente não pode colocar ele no plural, não vai ter rices. Não tem como, né, gente? Você for pensar rice, que é o nosso arroz, querido, né? Nosso querido arroz, você não vai pegar os grãozinhos do arroz e sair contando. Um grão de arroz, 2 grãos. Não. Até porque o grão, ele é até contável. O grão, sim. Agora, o arroz, no geral, junto ali, não dá pra contar. Porque você usa a palavra grão. Você, né? Sempre, a palavra arroz, ela vem acompanhada da palavra grão. Grão de arroz. Grão dá pra você colocar no plural, até no inglês. Mas aí, aqui não. Então, I eat rice every day. Eu como arroz todo dia. E aqui a mesma frase, quando eu falo a mesma frase, porque a gente também está usando we do not have,
We do not have enough. Nós não temos o quê? O que é suficiente? Water. Water é o quê, teacher? Água. Água. E água também você não vai colocar no plural. Não tem o Szinho do plural. Muito bem? Então a gente já sabe, né, teacher, que countable nouns são aqueles que a gente pode colocar no plural e uncountable são aqueles que não vêm no plural, mas não significa que eles não possam estar no plural, mas acompanhados de certas palavras que a gente vai ver, inclusive, agora. Olha aí, we can use a e an, que a gente sabe, a gente aprendeu, não foi? Os artigos indefinidos, né? Os artigos indefinidos. Isso. For singular countable nouns. De novo, singular. Só no singular, ele só vem no singular. E com substantivos contáveis. Ou seja, esses substantivos, eles podem ir pro plural. Podem né? ir pro plural, e quando eles vão pro plural, esse artigo indefinido some, né? Os dois aqui, que significa um e uma. Sumir. Mas nem sempre a gente traduz português, né? Às vezes a gente não traduz mesmo, não, esse um e uma. Não é necessário. Por exemplo, I am a teacher, eu sou uma professora. Eu falo, eu sou professora. Sou professora. É isso. Então, veja bem atenção aqui, veja bem atenção, é bom. Presta bem atenção aqui, aluna, eu ia falar teacher. Vai, professor também presencial, você que tá aí, que você quer aprender o professor presencial, os professores também prestem atenção aqui, ó. In sentences with uncountable nouns, the article a, que é esse artigo aqui, né, em sentenças com os substantivos incontáveis, o artigo a is sometimes used, oxe, o que tá acontecendo? Tá saindo sozinho. Is sometimes used, but only when it integrates phrases that help specify a certain quantity. Ou seja, presta bastante atenção aqui. Em sentenças com substantivos incontáveis, o que acontece com o artigo a, teacher? Aí ele é usado às vezes, né, quando tem apenas ali um integrante, né, na frase, para especificar a quantidade, né, por exemplo. E o que eu acabei de falar aqui. Foi o que a teacher acabou de falar, né? Você vai especificar, porque como ele significa um ou uma, né? Não tem como ele... Mas por que tá passando sozinho esse negócio? Tá tendo aqui um BO que tá passando nos nossos slides. Vamos chamar a nossa ajuda técnica, enquanto isso a gente continua aqui. Ajuda técnica aqui pra nós, vamos lá. Pra gente, né? I am going to the supermarket to buy a bottle of oil. Aí o A vai aparecer, ó. Aí, ó, a gente tá falando aqui de óleo. Óleo. O óleo aqui, ele é um substantivo incontável. Tá sumindo. Temos problemas técnicos hoje. Vamos lá. O óleo, ele é incontável. E aí a gente vamos seguir. Vamos lá. Espera aí, aluna. Vamos lá, continuar. Vamos lá. O óleo, ele é incontável. É um substantivo que você não pode colocar no plural, né? Só que aí o que acontece? Aqui você está especificando ele como uma garrafa. E bottle, ele é o quê? Apenas uma. Então a gente vai usar o a para especificar que é uma garrafa de óleo, mas uma mesmo, né? Uma só. Isso. Já aqui embaixo a gente tem a mesma frase. I'm going to the supermarket to buy 3 bottles of oil. Acho que resolveu. E aí, neste caso, 3 bottles of oil, eu tô aqui dizendo que são quantas garrafas? 3 garrafas de óleo. Só que esse 3, ele tá concordando aqui com a palavra bottle, que pode ficar no plural, porque são garrafas. Eu posso contar as garrafas. Já o óleo que tem dentro da garrafa... Não dá pra contar. Não dá pra contar. Ele é incontável. Portanto, dá sim pra você dizer que tem... uma quantidade tal de arroz, de óleo, de água. Desde que você especifique uma garrafa, um pacote, né? Isso, um pedaço. Um pedaço. Claro que são várias palavras que a gente não trouxe aqui, mas só para que você entenda que você tem como sim especificar. Ai, mas o substantivo ele não coloca no plural, mas como dizer que tem mais de um? Desta forma aqui que a gente está mostrando para vocês utilizando o exemplo do óleo. Porque toda vez que ele for incontável, né? Vocês têm que colocar isso na cabeça. Toda vez que ele for incontável, tipo o óleo, né? Que a teacher acabou de explicar. O óleo a gente não vai conseguir contar, mas se você coloca a garrafa de óleo, você consegue contar. Então essa é a diferença dos dois, tá? O contável, realmente você vai conseguir contar, e o incontável não dá pra contar. É isso, é o que tá dizendo ali na palavra. Exatamente. Aí agora a gente vai começar a falar e lá no
nosso palco de professora, nós vamos começar a falar de quantifiers. Os quantifiers, que são essas palavrinhas que a gente vai usar para falar de quantidade de algo. Como é que a gente fala de quantidade? Sim. A gente fala utilizando muito, muita, pouco, pouco, um pouco de, bastante. Então, esses são os quantificadores que você já conhece e usa tranquilamente no português. Portuguesa todo santo dia. Every single day. Então, a gente tem aqui, ó, expressions of quantity, expressões de quantidade. Vamos começar a falar deste amiguinho aqui, que é o sum, que vocês também vão ver ele. Sim, na unidade 2. Na unidade 2, em uma outra seara, em uma outra situação. E nessa situação ali já é outra coisa, né? Aqui é para quantificar, Aqui é para quantificar. Lá já é outros 500. A gente nem vai falar sobre isso agora. Another 100. Another 500. Ai, nossa senhora. Outros 500. São outros 500. Aí a gente faz o seguinte, vamos entender o que esse sum significa, tá? Para isso, eu vou voltar novamente lá, porque eu quero colocar a caneta, a gente vai e volta. Vai lá, vamos riscar lá. Vamos lá pra tela. Let's go. Olha só, esse sum, essa palavrinha aí, ela vai ser utilizada, ela e mais outra, vai ser tipo uma dupla. Essa dupla que a gente vai ver daqui a pouco. Mas o sum, a dupla dela. O sum, ele vai significar alguma, alguns e algumas, né? Vai variar aí de gênero e grau, né? Exatamente, não, de grau não, teacher. Quantidade? De quantidade. O grau isso. Isso, vai variar de gênero e número. Muito bem, para singular ou plural. Isso. Exatamente. Então, we use some with affirmative sentences. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o significado. Vou repetir. Algum, alguma, alguns, algumas e um pouco de em alguma situação, uma situação que eu vou falar para você já já. Eu não coloquei a tradução aqui, mas lá na nossa revisão você vai ter a tradução para você ver. Então, por enquanto, já coloque aí. Quer anotar? Algum, alguma, plural desses também, e um pouco de. Ele é usado, primeiramente, você tem que saber o uso dele, com sentenças afirmativas. Afirmativas. O que é sentenças, teacher? Frases, né? Orações, aí você são sinônimos. With both countable and uncountable nouns. Ou seja, ele pode ser usado com tanto substantivos contáveis ou incontáveis. Quem pode ir para o plural e quem não pode ir para o plural. Muito bem. Então já sabe disso. Frases afirmativas, com contáveis e incontáveis. Temos aqui. Viu, galera? Afirmativa. Exatamente. Por enquanto a gente está na afirmativa. E a gente vem aqui para as nossas frases. Leia para mim, teacher. There is some water. There is some water. Quem mais? There are some potatoes. E a tradução disso tudo? Então, aqui, ó, temos um pouco de água, né? De existir aqui, ó. Existe. Vamos lá pra tela. Existe. Né? Também temos algumas batatas, né? Isso. Alguma água e alguma batata. Exatamente. Quando eu falo there is some water, assim, tem água. Eu nem preciso. Tem alguma água, porque água. No português a gente nem precisa falar tem alguma água aí. Não fala, a gente fala tem água. Porque lá eles falam assim, né? There is some water, né? Ele vai lá, abre a geladeira, tem água. Isso. There is water, não. There is some water. Isso. Tem aí, pode também ter assim, tem água, mas eu não vou colocar esse alguma, porque às vezes fica estranho, né? Falar se tem alguma água aí. Mas no falado eles usam bastante. Lá neles, a língua que funciona desse jeito. Aí a gente tem aqui o there are some potatoes, que é o quê? Tem aí batatas. Algumas batatas, ou tem batatas. Exatamente. Então, já conhece o some, frases afirmativas com substantivos contáveis e incontáveis. E agora vamos para a segunda parte do some. Tá indo o nosso bichinho aqui? Não tá indo não, né? Então a gente vai arrumar ali, que hoje tá babado aqui, tá babado. Vamos lá, arrumou? Arrumou aí? Não. Calma, tem que não esperar arrumamos. um pouquinho. Então vamos lá para nossa tela mesmo, que o tempo tá passando e a gente tem muita informação ainda para dar. Vamos lá. Também temos o some em outras situações, que é o quê? Usados em questões... Não, tem que tirar mesmo, é ele que tá passando só. Isso, a gente tá com babado aqui. Não vamos vai lá. funcionar hoje. Mais uma vez a gente tem o some, só que dessa vez o some é usado em perguntas. Quando nós pedimos por coisas, né? Solicitamos coisas. E também quando nós oferecemos coisas.
Então, some, além de frases afirmativas, também você vai usar em frases interrogativas, mas com essa questão aqui. Porque, na verdade, você tem um outro quantifier que vai ser usado em frases interrogativas, porém em outras searas. Aqui é quando você pede por coisas, ask for things, e também quando você offer things, oferece coisas. Olha aqui o exemplo. Can I have some water? Qual é a tradução disso aí? Eu posso beber um pouco de água. Então, vai ter a tradução agora de um pouco de. Esse some já vai ser alguma. Quando você perguntar, eu posso beber um pouco d'água? A gente fala assim, né? Um pouco d'água. Vai ser esse um pouco de. Would you like some chips? Você gostaria de um pouco de batatinha? Would you like some chips? Perceba que esses dois some aqui, nesse meu exemplo, é o quê? É usado para quê? Para eu que pedir por uma coisa, que é a água. E nesse segundo eu tô oferecendo uma batatinha. Geralmente, muito bem? Quando a gente vai oferecer alguma coisa, sempre vai ter esse... eu ia comentar isso. Né? É que esse verbo, a gente vai estudar ele, que é um verbo modal, e o verbo like. Aí a tradução seria você gostaria, né? Você quer, mas aí a gente pode traduzir também para outras coisas. Mas aí seria o você gostaria. Olha só outra informação. We also use some in a question when we think the answer will be yes. Então, só mais um adendo aqui para dizer para vocês que a gente também usa o some em perguntas quando a gente acha que a resposta vai ser sim, né? Então, você já imagina ali que a pessoa vai te dar um sim e você pergunta usando some. Aquelas perguntas que você já sabe a resposta. Exatamente. O que tá escrito aqui, teacher? Vamos lá, lê pra mim. Have you got some new glasses? Ou seja, você tem aí... novos óculos novos. Novos óculos, exatamente. Você não vai colocar aqui um pouco de, né? Um pouco de, e aqui nem algum nem alguma, mas na língua deles eles precisam colocar esse some aqui. Nem sempre você vai traduzir para o português com o significado. Aquela coisa, né? A gente traduz conforme a nossa língua. Muito bem. Vamos seguir aí para o N, a gente está ainda com muita informação. Vamos lá, expressions of quantity. Agora a gente está falando do N que faz a ponte com some. A dupla. Faz a dupla, muito bem. Eu sou o some, você é o N. Ou não, você é o some. Eu sou o some. Ai, os alunos olhando pra gente, pensando, gente, dá aula logo aí. We use N with negative sentences with both countable and uncountable nouns. Ou seja, teacher, o que significa isso? Nós vamos usar o N, né? Com o negativo, com sentenças negativas, tá? O some a gente usa com as afirmativas e o when a gente usa com o negativo, né? Eles se completam. Exatamente, mas eu vou lá pra tela pra gente falar sobre esse N aí que é interessante, algumas nuances sobre ele. Vamos lá, que é o seguinte, ó, presta bastante atenção. Esse N aí, esse nosso quantifier, que ele vai também significar algumas, tá? Porque ele usa também com singular e plural. É igual some, né? Que nem ela falou, é a duplinha, né? Positivo e negativo. Exatamente. Só que aí, nesse caso, ele também vai significar nenhum e nenhuma. Porque a gente tem na negação nenhum e nenhuma. Ele usa pra... Aí, o que acontece? Porque no inglês, vocês vão ver isso também lá nos pronomes indefinidos, que a gente vai ver essa palavra também lá. No inglês, você não pode ter uma dupla negativa. No português, a gente fala, né? Eu não vou não, né? Eu não. Verdade. Eu tinha uma frase na ponta da língua, mas eu não era essa frase, mas já usei essa aqui. Não quero não. A gente não pode usar que a gente já tem aqui, ó. Vou explicar aqui com os exemplos, ó. We haven't got any bananas. We haven't got any bananas. A gente já tem um not bem aqui. Sabe aquele advérbio de negação, not, que é usado para negar? Que ele vai negar juntamente com o auxiliar. Isso aqui é uma estrutura que a gente ainda não viu, né, teacher? A gente ainda vai ver lá no futuro. Mas você vai seguir a estrutura praticamente para todos, né? Exatamente. É sempre a mesma coisa ali, né? O not sempre vai perder o O para poder entrar o apóstrofe no lugar. Não, mas eu só mesmo para falar que essa questão essa questão aqui é o not, só que ele tá contraído, aquele N-O-T. O que eu quero dizer, na verdade, é que esse not, ele tá aqui, eu não posso colocar o no aqui, que o no também é o não. Eu não posso fazer a dupla negativa. No, porque esse no existe para dizer nenhum, nenhuma, mas só que em frases afirmativas com sentido de negação. Aqui, como é uma frase negativa, e eu não posso usar o no, porque já tem um not aqui. Não pode uma dupla negativa, lembra disso? No inglês não pode dupla negativa. Por isso tem que usar o N aqui para dizer nenhuma. Ou seja, nós não temos nenhuma banana, né? Aliás,
Não temos bananas, a gente não tem bananas, porque a gente tem aqui ela no plural, bananas. E aqui na segunda, we have not got any bread. Que aqui é justamente esse haven't, só que aqui ele não tá contraído. Ele não tá contraído, tá separado. Olha o note aqui. Olha aí, ó. Aqui ele tá agora contraído. Ele pois é, eu não tinha visto lá embaixo. Então, nós não temos nenhum pão. Esse N vai ser nenhum pão para frases negativas. Aqui a gente tem o seguinte, leia pra mim, teacher. We use any with both countable and uncountable nouns in questions, tá? Então a gente usa o when nos dois, countable and uncountable nouns, contáveis e incontáveis, em perguntas, tá? Isso mesmo. A gente tem um exemplo aqui, vamos correr, gente. Tô com medo. Are there any tomatoes? Ou seja, há tomates? Tem tomate aí? Tem tomate? Eu vou traduzir assim, porque a gente não precisa colocar esse alguma, tá? Algum tomate? Is there any meat? Is there any meat? Carne? Tem alguma carne? Tem carne? Então você vai usar o N, tá? Para frases interrogativas, só que ele não vai precisar significar oferta e nem que você está pedindo algo. E isso é só para o some. Isso é só o some. Agora, só a dupla dele, positiva. Agora, para outras frases interrogativas, você vai usar o N para qualquer situação, menos ofertas e pedidos. Muito bem? Isso aí. Então passamos sobre... Vai. Joga pra tela aí pra gente. Teacher, a gente tá com... Não tá funcionando. Ah, não tá funcionando, pelo amor de Deus. Então vamos lá, continuar. A gente tem muito mais. Agora vai entrar na seara do much. O much é outro... trabalha em dupla também. Ele trabalha em dupla. Ele tem o seu Robin, o seu Batman. E a gente vai falar sobre ele agora. O much. Vai, Batman. Ele vai significar muito ou muita. Muito ou muita. Então a gente lê aqui pra mim, teacher. We use much in negative sentences and questions with uncountable nouns, tá? Isso mesmo. O que significa isso? Então a gente vai usar o much nas sentenças negativas, nas frases negativas, em perguntas, mas só com os incontáveis aqui, ó. Tá vendo? Enquanto some e o N você podia usar com os dois, né? O singular e plural, aqui no much você só vai usar ele com substantivos incontáveis. E em frases negativas e perguntas. Isso aí. Então a gente tem aqui também uma outra nuance. We never use much in affirmative sentences. Ótimo. Ou seja, o much não vem em sentenças afirmativas, tá? Além de também não vir acompanhado com substantivos contáveis. Um complementa o outro sempre, né? Exatamente. Ela se complementa. E aqui também. E aí vai, Batman, continua. Vai, lê aqui pra mim. I don't eat much salt. Ou seja, eu não como muito sal. Porque much vai ser esse muito, muita, né? Só que e lembrando que é muito, muita sem o plural, porque a gente não tem aí ele sendo usado com substantivos no plural. Isso aí. E sal a gente não vai colocar no plural, por isso que a gente tá usando much aqui. Porque a gente tá falando no sal geral, tá, pessoal? Não no pacote não de é sal, pacote. 1 quilo de sal. A gente já falou sobre isso, né? Porque pacote, de colocar pacotes de sal, né? Garrafas de sal. Mas tem que lembrar porque eles esquecem. Exatamente. Vamos lá. Do you eat much salt? Ou seja, você come muito sal? No. Muito bem. E a gente tem agora aqui essa situação. Presta atenção nesse bichinho aqui, que a gente tem esse a lot of. A lot of can also be used in these cases. Esse a lot of, teacher, ele é um outro quantifier, que ele vai significar muito e muita, né? Na verdade, tá, enfim, muito e muita e também muitos, né? Ou seja, no lugar plural. dele a gente pode, no lugar do much, a gente pode usar isso, teacher? A gente pode usar em alguns, casos, né? In these cases, por exemplo, I don't eat a lot of salt. Eu não como muito sal. E do you eat a lot of salt? Você come muito sal? Em negativa e interrogativa, e esse lot of vai significar muito. E a gente tem aqui o a, porque eu esqueci de colocar o a lot of, porque tem uma diferença entre... Ele tá aqui. Ele tá aqui, só que não tá em vermelho. Exatamente, mas você tem os dois dele, a gente vai ver daqui a pouco. Então, a lot of vai significar muito. É outro quantificador que você pode usar no lugar de much. Vamos seguir para o many.
Many é o Robin do Batman ou o Batman do Robin. Mas o many, ele vai ter uma diferenciazinha que é apenas na questão de ser usado com substantivos contáveis. Então, we use many negative sentences and questions with countable nouns. Da mesma forma lá que o much, o many é utilizado em questões negativas e perguntas, mais com substantivos contáveis. Olha os exemplos aqui, lê pra mim, teacher. I don't eat many cakes. Eu não como muito bolo. Na verdade, a gente tem aí a questão de muitos bolos, né? Na verdade, aí eu não como tá no muitos bolos, substantivo contável, tá no né? plural. Plural. E o que a gente pode contar? Um bolo, 2 bolos, 3 bolos. Isso aí. Então, eu não como muitos bolos. Do you have many books? Qual é a tradução? Você tem muitos livros? E livros eu posso contar, né? Pra caramba. E a gente tem de novo a informação aqui sobre o a lot of, assim como a gente tinha aqui sobre o much. E qual é a informação? A lot of can also be used in these cases. Ou seja, ele também pode ser usado nesses casos. Porque o a lot of, ele pode ser usado tanto no singular quanto no plural. Ele também aparece aqui juntamente com o many, que é usado com substantivos contáveis. Lê aqui. I don't eat a lot of cakes. Eu não como muitos bolos. E aqui, do you have a lot of books? Você tem muitos livros? Então, entendeu? Então, a lot of pode substituir tanto much quanto many. Pera lá, teacher. Onde é que a gente tá? Pera lá. A gente pode usar... Só um minutinho. Não tá funcionando mesmo hoje, não. Oh, gente. Só porque eu queria meu passador. Por isso que a gente não tá lá na frente, que o passador não tá funcionando. Tá... Só um minutinho. Também não... Beleza. Tá sofrendo. Pera lá. A gente... Tá assim. Não, me confundi aqui. Então, a gente pode substituir o a lot of tanto pro many quanto por much. É isso que eu queria que vocês entendessem. O a lot of, esquecer o uso do much, esquecer o uso do many. Mete o a lot of. Esse aqui é o Coringa pra eles dois, tá? Coringa. Olha aí, Batman, Robin e o Coringa. E o Coringa. Aí a gente vai agora seguir pra isso aqui, ó. Expressions of quantity, só que agora a gente vai falar de fazer perguntas, que até agora a gente só tava usando pra quê? Para as sentenças negativas. E perguntas, né? Na verdade, também tem sentenças negativas e perguntas. Porém, aqui essas perguntas não são perguntas usando o pronome interrogativo. Aqui a gente já tem perguntas utilizando o pronome interrogativo, que é esse how aqui. A gente vai ver na aula de pronomes interrogativos. O how, quando se junta com o much e com many, ele é usado para perguntar sobre quantidades, tudo bem? Então, você pergunta diretamente a quantidade de algo. Ou seja, how much você vai usar com substantivos incontáveis. How many? Countable nouns. Com substantivos contáveis. Olha os exemplos aqui com contáveis. Leia aí pra mim, teacher. How many apples do you want? Ou seja, quantas maçãs você tem. Então, how many, how much vai significar quanto ou quantas... ou quantos, porque o many vai ser no plural, se a gente quiser, e o much vai ser no singular. Já com incontáveis, teacher. How much rice do you want? Quanto arroz você quer? Olha aí o Qual é a arroz quantidade de arroz? Isso. Inclusive, a gente usa o how much para perguntar o preço de alguma coisa, né, teacher? How much costs? How much, ou seja, quanto custa alguma coisa. Isso. How much, porque a gente vai falar de dinheiro, né? Dinheiro, ele é incontável. Ele é incontável, então você vai usar o how much naturalmente para isso. Quem não quer perguntar quanto custa algo, né? A gente adora. Quer dizer, eu gosto de ter o dinheiro, na verdade. Então, é claro, a gente pode gastar. Aí a gente tem agora, de novo, o a lot of. O a lot of é que a gente estava falando, que a gente pode substituir pelo much, pelo many. E ele é usado em que, teacher? In affirmative and negative sentences. Negativas e afirmativas. And in questions. Por isso que a gente pode substituir pelo... With both. Com os dois. Countable and uncountable nouns, tá? Ou seja, ele é usado com afirmativa, negativa, interrogativa e com substantivos contáveis e incontáveis. É o Coringa. É o Coringão ali pra você. Examples, teacher. I drink a lot of milk. Eu bebo muito leite. A tradução é aquela que eu falei pra vocês. Se ele vai substituir o much e o many, a tradução dele é muito, muita, muitos, muitas. E aqui? There are lots of apples on the trees. Aí agora a gente tá com uma outra nuance. Lots of. Presta atenção nessa questão do lots of, porque o lots of é uma forma mais informal. Vamos lá pra tela rapidinho, teacher? Bora. Esse lots of é uma forma mais informal de você usar
essa expressão a lot of. Então você tem o a lot of que é mais formal e o lots of, ele é mais informal. Você que escolhe, né? Dependendo da linguagem que você está utilizando. Então tenho aqui, ó, there are lots of apples on the trees. Há muitas maçãs nas árvores. Eu posso também colocar aqui there are a lot of apples on the trees. Sim, eu posso usar o a lot of e posso usar lots of. Tanto faz. Porque we don't usually use many or much in positive sentences. We use a lot of instead. Lembra que o many e o much não vem em frases afirmativas? Eles vêm em forma negativa, né? Exatamente. Aí a gente, nesse caso, usa o a lot of, que pode vir em todos os tipos de frases, afirmativa, negativa, interrogativa. E você tem aqui a forma informal dele, que é o lots of. Você escolhe. Gente usando a lot of. Isso, você escolhe qual dos dois utilizar. Mas lembrando que o many much não vem afirmativa e sim o a lot of, que é esse muito, muita, muitos, muitas. Beleza? Qual é essa aqui? Tem a última ali. They have a lot of money. Eles têm muito dinheiro. Ou então, they have lots of money. Ou seja, você pode usar a forma informal também, esse lots of. Let's go, vamos lá para a tela novamente. Again. Aí a gente vai dar continuidade falando de mais expressões de quantidade. E agora a gente vai para um momento onde você tem pouca coisa. Já que a gente estava falando de algum, alguma, um pouco de, muito, muita, muitos, muitas, alguns, algumas. Agora a gente vai para pouco, né? Ou muito pouco. Ou muito pouco. A gente vai para essa seara aí. E o que acontece aqui? A gente vai falar o quê? Vamos, teacher. We use few and little, barra né, slash, very little, to show that we are talking about a small amount. Ou seja, a gente usa few e o little, que a gente, ó, eu vou dar a tradução para vocês. O few, ele vai significar poucos e poucas. O little, ele vai significar pouco e pouca. Já o very little vai significar muito pouco, porque esse very é um intensificador. É isso aí. Não é um quantificador, ele é um intensificador que ele vai intensificar ali o pequenininho. Inclusive o little também é um intensificador, porque ele também, você pode dizer que uma pessoa ou algo é pequeno, mas não é o caso daqui. Não é o caso aqui. Não é o caso daqui. Tá? Então, para mostrar o que nós podemos falar sobre uma quantidade pequena, small. E aí? Few is for countable nouns and very little is for uncountable nouns. Ou seja, você pode usar o few para o countable, para substantivos contáveis, somente, e o very little para substantivos incontáveis. E o few e o little trabalham juntos, né? Então nós temos aqui os examples. Few people came to the meeting. O que significa isso, teacher? Poucas pessoas vieram para o encontro. Poucas pessoas vieram para o encontro. E aqui? We have very little time. Uau! Ou seja, have very little time. Tá vendo que tempo aqui a gente não vai contar? A gente não conta um tempo, dois tempos. Ele é abstrato. É abstrato. Tá? Diferentemente de pessoas que não é abstrato. Ainda mais está no plural aqui, no o plural irregular. O plural irregular. Então esse very little é usado para substantivos incontáveis, por isso que eu tenho aqui o tempo que é incontável. Eu não posso falar we have few time. Não, porque o few aí a gente vai usar tempo. Exatamente. Aqui. I have little money. I have little money. Yes, I have little money. Ou seja, porque a gente vai utilizar o money, é uma coisa que a gente conta? Não, o dinheiro não, a nota sim, mas o dinheiro conceito em geral, abstrato de dinheiro, né? Não, de uma coisa assim, o dinheiro não conta. Então, we have little money e não few money, para dizer que você tem pouco dinheiro. Seguimos, mas antes de seguir, aliás, eu vou primeiro falar sobre isso, depois eu vou fazer uma comparação entre few e a few, que eu tenho algo para falar sobre eles. Vamos lá. Vamos falar sobre o a few, que é uma outra forma de usar o few. Perceba que a gente tem o little sozinho e a gente também tinha o a little. Eu falei do a little aqui? Não, na próxima. É na próxima, né? Ah, tá, porque a gente vai falar... Aqui, ó. Aqui a gente falou deles sozinhos. Few, little ou very little. Sozinhos. Agora a gente vai falar de a few, a little e a bit of.
a bit of, que também vai ter o mesmo significado. E eles significam? Aí vamos lá. O few, esse few sozinho, ele vai significar poucos ou poucas. E a mesma coisa do a little, a bit of. E ele vai significar a mesma coisa do some, né? Ou seja, alguma coisa ali, Aí entra a ponte que eu quero fazer agora. Eu acho que eu vou fazer essa ponte agora. Aluno e aluna, presta atenção. Eu gostaria muito de estar lá na frente da tela. Só Vai que... lá, professora, eu fico aqui pra você. Não, mas... Vai lá, teacher. Não, porque eu acho... Vai lá. Pera lá, vou primeiro falar sobre isso. Ó, we use a few with plural nouns and a bit of or a little with accountable nouns. Ou seja, a gente vai usar esse a few com palavras que eu posso colocar no plural, ou seja, contáveis, e o a bit of e a little com incontáveis. Presta atenção, vamos fazer a ponte aqui. O few sozinho, ele é usado também para falar de substantivos contáveis, assim como a few. Já o little também, a mesma coisa com incontáveis, assim como a little também é com incontáveis. Tanto faz colocar o a na frente ou não, ele vai significar... A mesma coisa. O uso dele vai ser a mesma coisa. Muito bem. Vamos ver os exemplos para depois eu falar o que eu quero dizer. Vamos lá. I have a few ideas. Eu tenho um pouco de ideias. There's a bit of milk left. Tem um pouco de leite sobrando. It needs a little more work. Precisa de um pouco mais de trabalho. E aí chega aqui o momento que eu queria falar, fazer essa ponte. Vamos lá, teacher, também lá pra frente para ver os nossos alunos e falar para eles sobre exatamente isso que eu queria dizer. Há uma diferença entre few e a few, né? Porque todos são pouco, pouca. Só que, claro, que um é usado aí com substantivo contável, outro com incontável. Além dessa nuance, existe aí a situação de o seguinte: o few, ele quer dizer quando algo é bem menos do que você esperava. Ou seja, uma quantidade que não é... Olha esse exemplo aqui. Eu abro a geladeira, certo? Então, existe uma intenção na fala entre usar o few e a few e little, a little. Existe uma intenção aí, que é o seguinte. Sim. Eu abro a geladeira, eu preciso de leite para fazer um bolo. Eu abro a geladeira e falo que tem few milk. There's few milk in the fridge. Tem um pouco de leite na geladeira. Só que esse pouco não é suficiente. Não é suficiente para fazer o seu bolo. Aí eu tenho que comprar mais. Então, tem um pouco, mas não é suficiente. Isso. Já quando eu falo a few milk in the fridge, tem um pouco de leite na geladeira, a intenção que eu dou quando eu uso esse a few com um a na frente é dizer que, na verdade, tem aí sim um pouco de, porque few sozinho poderia ser só pouco, pouca, né? Tanto é que esse a, vocês sabem, o a é esse artigo, né? Que significa um e uma. Definido. Aí esse a few já dá a ideia de quê? De que eu tenho leite, ele é pouquinho, mas é suficiente para fazer o bolo que eu preciso. Então, há uma intenção diferente na fala quando você fala few e a few, assim como little e a little, tudo bem? É só lembrar, quando tem o a na frente é porque é suficiente. Quando não tem o a é porque não é suficiente. Vai demorar para pegar, né? Com o tempo que pega essas situações. É assim, fazendo o exercício, né? Ali você consegue pegar legal. Mas aí você já sabe que tem essa nuance muito importante. A gente vai finalizar nossa aula agora fazendo uma leitura de palavras, de vocabulários, só que a gente vai lá na tela para mudar a nossa slide e volta aqui já, beleza? Questão de 1 segundo. Foi, já? Agora a gente voltou aqui, finalizaríamos a nossa aula para falar de alguns substantivos incontáveis. Olha lá, uma listinha. Não são todos, tá, pessoal? Ai, gente, não tem como a gente fazer comparação com o português, que lembra que o que é contável para português, às vezes não é para o inglês e assim, vice-versa, né? Vice-versa, assim por diante. Mas foca no inglês. Mas foca no inglês. Não, se fizer a ponte com o português, nem sempre vai dar certo. Tem como. Às vezes dá, né? Como, por exemplo, não. água também é contável em português, mas tem information, por exemplo, que a gente viu information é contável em inglês, mas é contável em português. Português, ela é contável, isso pode confundir a gente. Fica uma Inclusive, doideira. eu já me confundi uma vez quando eu estava no colégio, né? Sobre isso. Aí mais informação a gente conta. Mas aí, enfim. No inglês, não. Vamos lá, para finalizar nossa aula, tá chegando ao fim, vamos falar da primeira palavra, de accountable nouns. Então, são várias palavrinhas aqui. Então, a gente vai falar, traduzir e você vai ouvir, tudo bem?
Quiser também falar com a gente, fica à vontade. Tea significa chá. Water, nossa aguinha, né? Rice, arroz. Bread, pão. Milk, leite. Meat, carne. Cheese, queijo. Salt, sal. Sugar, açúcar. Butter, manteiga. Fala a próxima, Ti. Ah, não, eu que sou a próxima, né? Air. Ah, É o ar que a gente respira, que é o quê? A próxima palavra? oxygen. Oxigênio, né? Tá? É um cognato aí. É tá? um cognato. Iron, que é o quê? Ferro. Muito bem. Advice. Que é conselho. Baggage / luggage, que é a sua bagagem. São sinônimos. E aí? Behavior, que é o seu comportamento. Furniture, que são os móveis, que no português a gente fala móveis, mas no inglês não dá pra colocar plural em furniture nos móveis. Que loucura, esse aqui é o que eu menos gosto. Eu acho absurdo. É verdade. Não ter como colocar plural, assim. Vamos lá. Progress. A gente tem aí como progresso, travel, viagem. Food, comida. Homework, atividade de casa. Work, trabalho. Hair, cabelo. Knowledge, conhecimento. Beauty, beleza. Beauty. Ai, imagina. Fear, medo. Ai, eu falo, imagina, fala cara feira. Love, amor. Money, dinheiro. E research para finalizar, pesquisa. É isso, gente. Olha só, nossas referências não vão aparecer aqui, que a gente não tá podendo. Mas é isso, nossa aula finalizou, vai ter revisão, atividade. Espero que vocês tenham aprendido, né, teacher? É um conteúdo, ele é comprido, porém ele não é difícil, tá? É questão de praticar mesmo. É isso, então vamos lá. See you next class. See you, bye.